Uma página, ó, tá assim, olha a outra. Tá de cabeça para baixo. Quarta parte, políticas econômicas e seus instrumentos. As políticas econômicas e os grupos de instrumentos de que estas se utilizam para o atingimento de determinados fins podem ser divididos em três grandes grupos: política monetária, política fiscal e política cambial. Política monetária. A política monetária tem como objetivo controlar a oferta de moeda na economia. Determinar a quantidade de moeda, dinheiro na economia, é a função do Conselho Monetário Nacional, CMN, com participação do Banco Central do Brasil, Bacen. Ao determinar a quantidade de dinheiro, tem-se a formação de taxa de juros, ou seja, a taxa de juros pode ser simplificadamente interpretada como sendo o preço do dinheiro. A lógica da política monetária consiste em controlar a oferta de moeda, liquidez, para determinar a taxa de juros de referência do mercado. Nesse sentido, o Banco Central, seja qual for o país, eleva a taxa de juros, preço do dinheiro, enxugando, diminuindo a oferta monetária e a reduz, atuando de forma inversa. Vice-versa, ou seja, né? Cabe destacar que um sistema econômico, moeda representa os meios de pagamento. Estes, na sua forma mais líquida, podem ser representados pelo papel moeda e pelos depósitos à vista nos bancos comerciais. Tanto as cédulas, moedas metálicas, quanto os valores existentes nas contas bancárias representam os meios de pagamento. A política monetária, ao controlar os meios de pagamento, está visando estabilizar o nível de preço geral da economia. Os governos que necessitam diminuir a taxa de inflação reduzem a oferta monetária e aumentam a taxa de juros. Esse mecanismo controla o nível de preços. Mas se as taxas de juros permanecerem elevadas por um período longo, a economia pode deixar de elevar o crescimento econômico. Tá certo. Continuando. A propósito, qual o motivo de a taxa de juros da economia brasileira ser tão elevada e o que poderia ser feito para reduzir a mesma? Os juros estão altos com o intuito de controlar a estabilidade de preços da economia. E para baixar o mesmo, o governo teria de aumentar a liquidez do sistema, ou seja, colocar mais moeda em circulação e que provavelmente traria um efeito indesejado, que é a elevação dos preços de forma generalizada, definida em economia como inflação. Assim, respondendo uma questão de anseio popular, a inflação pode retornar a patamares mais altos? Sim, pode sim. Mas isto só virá a acontecer se por algum motivo, dificuldades na rolagem da dívida, por exemplo, o governo tiver que colocar em circulação uma grande quantidade de moeda para financiar a dívida. O Bacen pode alterar os meios de pagamento, a oferta de moeda, utilizando-se de 4 instrumentos, mas só que essa vai para a parte 4.